Shalom, amadas! Tudo bem com vocês? Bom dia! Olha, vim trazer para vocês a palavra da qual a gente tem estudado. Esse texto é um texto grande, então, como o Senhor, Ele veio, sabe, me trazendo várias coisas, eu não posso fazer um vídeo muito extenso. Eu entendi que eu preciso cortar. Então, vamos continuar no livro de Mateus, do capítulo 12 até o 25, para que você entenda o tempo e propósito certo para todas as coisas na sua vida. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, que o Espírito Santo possa trazer luz, discernimento, autoridade para você no dia de hoje. Amém? Então, vamos lá. Olha, o Senhor Jesus, Ele completa lá no versículo 17 o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe? Esse texto mostra que Jesus ele fez o mesmo caminho que o primo. Como assim? As mesmas palavras. João abriu o caminho para o primo. E isso daí já estava escrito mesmo na palavra, que João iria abrir o caminho para que viesse o Redentor, o Salvador. Mas de tudo isso, essa situação toda, Jesus ainda estava começando, sabe? Com muita autoridade e poder, é claro, mas ele ainda estava começando. E depois que ele ouviu que o primo foi preso, ele entendeu que ele precisava ir para uma região onde tivesse um portal aberto e o Senhor pudesse realmente ser resplandecido naquele lugar. Então, automaticamente, ele abre um portal, ele invade terras onde sai luz de dentro dele, para que as pessoas possam se converter naquele local. E automaticamente o Espírito Santo, junto com o Senhor Jesus, nosso amado, e Deus ali olhando por todos, a Santíssima Trindade, trabalhando em conjunto, em prol de toda uma nação, simplesmente Jesus faz os mesmos caminhos que o primo. Caramba, mas como assim? Simples. Se eu vejo que está dando certo uma coisa, então é aquilo mesmo. Então Jesus, ele começou a gritar no meio da rua, igual João fazia no deserto, para chamar a atenção, para depois ser preso. Jesus, ele veio com uma intenção. Jesus, ele não veio para ficar aqui na terra durante 1000 anos. Jesus, ele veio com a intenção de salvar o povo. Jesus, ele não veio aqui na terra para poder ficar comprando um monte de coisa, sabe? Ter uma família, ter um monte de filho, essas coisas. Jesus não veio para isso, ele veio para um propósito. Então, desde o momento que ele entende o propósito dele, o chamado, ele sabe quais são os dons dele, porque ele veio como homem. Ele veio limitado. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele era limitado como nós, carne e osso. Então ele teve que se abastecer do Espírito Santo antes de começar tudo. E antes de começar tudo, ele entendeu que o caminho certo para que futuramente ele viesse a se entregar à morte, ali naquele momento, ele entendeu que ele tinha que fazer a mesma coisa que o primo. O primo chamou a atenção, gritando aos berros: raça de víboras! Ou até mesmo ele chegou e falou com a mulher de Herodes: você está em fornicação. Automaticamente, Jesus viu ali em João um homem verdadeiro, mas que ali era o caminho. Era para ele, de fato, encarar a autoridade e encarar
a autoridade tanto da igreja quanto a autoridade política. Jesus, ele tinha que bater de frente, porque se ele batesse de frente, ele ia conseguir aquilo que ele precisava. Ele precisava salvar pessoas, curar pessoas, mas ele precisava enfrentar todo aquele sistema para que tudo aquilo fosse queimado e lançado fora. Jesus, ele veio para uma nova história. A questão toda é, onde eu me encaixo nisso? Eu me encaixo exatamente no tempo em que eu entendo que se eu já tenho referências do que fazer sobre alguma coisa que refere-se a mim, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou seguir esse entendimento. Se eu tenho líderes que fazem isso, isso e isso, e assim funciona muito bem, por que eu vou mudar a estratégia se eu estou chegando agora? Eu pego a forma como ele faz e acrescento, e melhoro, e produzo mais ainda. Agora existem tempos nós estamos, na verdade, nesse tempo, em que estamos num determinado local, líderes estão sendo muito líderes corretos, estão precisando mudar sua liderança, e os liderados, ao invés de seguir o segmento, eles apedrejam esse líder. E nós vemos isso, sabe? Eu não digo só a questão dentro de uma igreja, eu digo a questão dentro de empresas, eu digo a questão dentro, sabe, de trabalho, dentro de qualquer situação que seja. A gente vê esse período em que as pessoas estão querendo detonar as outras ao invés de fazer igual ou melhor. A questão toda é que eu não preciso derrubar alguém, eu não preciso mostrar que essa pessoa é uma pessoa que está errado ou algo do tipo. Eu posso sim aprender com essa pessoa, eu posso sugar essa pessoa ao máximo, eu posso ser um bom discípulo e eu posso sim melhorar ao ponto em que não se existe discípulos assim. Isso aconteceu com outros discípulos de Jesus após a ressurreição de Cristo. Cristo, quando se foi, diz a palavra de Deus aqui na Bíblia, tá? Que a gente ainda vai destringir certinho, mas diz a palavra de Deus que os discípulos faziam obras maiores do que Jesus. Se eu for pontuar cada discípulo que está entre os livros de Mateus até João, todos esses, inclusive Paulo também, que tem vários relatos em Atos, em Romanos, entre outras coisas. Todos esses livros são livros em que mostra que eles seguiram o caminho e continuaram melhor, mesmo que viessem a sofrer. O entendimento desse texto é o seguinte, que eu não posso ser até mesmo um profeta, mas eu posso ser profético. Então eu entendo que o tempo que eu estou hoje, eu posso não ter o dom da profecia, mas eu posso ser profeta, assim como Jesus foi. Eu não preciso estar com um título, eu sou um profeta. Eu preciso estar com o título de que eu sou profético. E onde eu direciono a minha mão, onde eu direciono os meus pés, onde eu imponho as minhas mãos, aquele local é abençoado e eu consigo por herança, porque eu tomo posse daquele local. A questão toda é, Jesus, ele entendeu que ele precisava fazer como João fez. E ele entendeu que era aquele caminho. Então, logo, Jesus começa naquele caminho e vai em direção e não para. Ele começa e vai e não para. Então, eu venho trazer para vocês agora. Eu não sei o tempo em que você está nesse momento. Eu não sei o que é que você tem enfrentado diante de uma empresa, diante de uma igreja, diante de um ambiente familiar ou algo do tipo. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você não tenha o dom da profecia, ainda assim você é profético.
porque a nossa palavra tem poder e autoridade para alcançar aquilo que nós determinamos no mundo espiritual, amém? Então, existem passos em que a gente precisa fazer. O meu passo hoje é fazer aquilo que já deu certo. E o que já deu certo? Eu tenho que aprender aqui, ó, na palavra. Se eu tenho pessoas a qual já deu certo, eu entendo que daquela forma que eu tenho que fazer. Amém? Então, fica esse texto com você, analisa bem os seus passos, analisa bem as coisas que você tem feito, sabe, as obras que estão nas suas mãos, analisa bem para que você possa fazer a boa, perfeita e agradável bondade de Deus sobre a terra. E que você não venha a esmorecer, mas que você venha romper em nome de Jesus. Amém? E é isso, gente. Até amanhã com a nossa palavra profética.